Salut tout le monde, ça va? Bon, aujourd'hui on va parler des activités sportives et culturelles. Les cours numéro 18. Qu'est-ce que c'est activité? Atividades, ok? Activité esportive, o nome já diz, esportivas, e culturais. É uma aula bem gostosa. A gente vai falar de algumas atividades que você gosta de fazer ou que alguém, gosta de fazer e sempre ligado ao tema esportes e cultura, tá? Uma aula tranquilinha. Para fazer algum esporte, ou praticar algum esporte, ou fazer uma atividade cultural, que é ir a um teatro, ir a um museu, ir a um cinema, por exemplo, a gente usa dois verbos, aller e faire. Por que aller? Aller, a gente já viu, é o verbo ir. Lembra que a gente viu na aula de itinerários? Aller vers la droite, aller vers a gauche, ok? Esse é o verbo aller, que é ir. E aí a gente coloca sempre com a preposição ao lado. Nesse caso, o, a, la ou a, la, avec apostrophe, se a palavra seguinte começa por vogal. E aí a gente vai a algum lugar, certo? Então, lieu plus lieu, ok? Lugar. Ou então você pode fazer ou praticar algum esporte, por exemplo. Então é faire. Aí, sempre, antes da atividade que você está falando, você coloca pronome não, gente, uma preposição, que é du, de la ou de l apóstrofe, se começar por vogal, ok? A gente vai ver isso funcionando, vai ficar tudo bem claro. Vamos começar pelo verbo aller. A gente já viu a conjugação do verbo aller, mas como a gente vai usar muito nessa aula, a gente vai relembrar. Olha só como que é. Je vais, tu vas, il, elle, va, nous allons, vous allez, ils vont ou elles vont. Repitam comigo. Je vais, tu vas, il, elle, va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Ok? Por que eu coloco sempre a conjugação para vocês? Porque no francês a gente usa todos os pronomes pessoais que tá aqui, que é o je, tu, ele, elle, todos, tá? Não é que nem no português que a gente pode dar uma escapada no tu e no vós, né? Que a gente não usa. Não. No francês a gente usa todos. Então, por isso que é muito importante os verbos, você aprender todas as conjugações, do começo ao fim. Vamos pegar agora exemplo. Onde você pode aller? Onde você pode ir para fazer uma atividade esportiva ou cultural? Ou também uma atividade de comer. A gente começa com o primeiro exemplo, que é o restaurant. O restaurant. Por que aller au restaurant? Por que o? Por que essa preposição a o? Porque a palavra é masculina, tá? Então é o. O cinema, também palavra masculina. Cinema, cinema. Théâtre. Teatro, também masculina. O théâtre. Ok? Aí agora a gente tem uma palavra feminina. Montagne. Montagne. Quase parecido com montanha, né? Porém escrito com GN por causa do som. GN tem o som de NH. Então, montanha. E como é uma palavra feminina, a gente coloca à la montagne. Ok? Aller à la montagne. Ir à montanha. E aller à la montagne. Ok? À la plage. Aller à la plage. Praia, né? A gente já viu. E plage é uma palavra feminina. Então é à la plage. Campanha. O que é campanha? Campanha não é campanha, tá? Campanha é interior, ok? Então é muito comum você ouvir o francês falar assim: Je vais à la campagne. Eu vou para o interior, tá? Relaxar, como se fosse ir num lugar mais calmo, né? À la campagne. E também tem o à l'étranger. O que é à l'étranger? Ao estrangeiro. Quando você fala ir à l'étranger, aller à l'étranger, isso quer dizer que você vai fazer uma viagem internacional. Aller à l'étranger. E aí,
que vem aquela regrinha que eu tava falando, como começa por vogal, a palavra étrangère, a gente coloca à l'étrangère, ok? Ficou claro isso então? Que aller é o, algum lugar, caso seja masculino, à la, se for masculino, mas feminino, desculpa, à la montagne, à la plage, ok? Feminino. E à le, algum lugar, independente se é feminino ou masculino, se começa por vogal. Ok? Muito bem. Esse AO, só a título de curiosidade, é uma contração do a, le, ok? Que esse a, le fica o. Então você jamais vai ver escrito ale cinema, ale teatro. Gente, só de falar já dá um ruim, né? É o teatro, à la montagne, à l'étranger, ok? Sempre lembrar da preposição. Sem preposição tá erradíssimo, tá? Vamos treinar essa preposição funcionando? Olha só. Aller, teatro, a gente já viu essa palavra, é masculina. Uma palavra masculina exige uma preposição masculina, portanto, o teatro. O teatro, ok? Piscina. Piscina é piscina. E assim como no português, é uma palavra feminina. Portanto, exige uma preposição feminina. Se é feminina, à la piscina. E, gente, não esquecer, não lembrar é bom, né? Não esquecer do acento aqui, tá? Um acento para lá, um acento grave. À la montagne. Tá? A gente tem mer, que eu já tinha alertado vocês, né? Que mer de mãe e mer de mar é a mesma palavra. E aí, diferente do português, que a gente fala o mar, em francês é la mer, ok? É amar, tá? É la mer. Então, la mer, ok? Fête, aller à la fête. Fête é uma palavra feminina, então é à la fête. À la fête. Match. Match vem lá do inglês, tá? Mas aqui no francês também é usado e significa jogo, tá? Match de foot, por exemplo, um jogo de futebol, ok? Então é o match, palavra masculina. Ficou claro então que quando você vai, assim como em português, você vai a algum lugar, isso exige uma preposição. E aí que vem o, a, la, ou a, l apóstrofe. Tá? Vamos ver como funciona isso com o faire? O faire também exige a preposição. Vamos começar pela conjugação do faire. Presta atenção como é que fica. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faisiez, il, elle font. Mais uma vez, ouçam. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faisiez, il, elle font. Vamos repetir comigo. Verbo faire, que termina com RE, né? Da família dos RE, por isso que tem essas terminação S, S, T, ON. Aqui foge um pouquinho da regra, seria com Z, mas é com S no fait. E aqui também foge um pouquinho da regra, porque termina com ON, ok? É um verbo regular, só que não. Tem algumas diferenças, né? Vamos lá, repitam comigo. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, il, elle font. Ok? Gente, é um verbo totalmente irregular, tá? Apesar de terminar com ER, eu tava falando bobagem antes. É totalmente irregular. Por que é irregular? Porque o radical dela, que é faire, né? Que seria o radical F-A-I ou R no máximo, ele realmente não é respeitado, né? Mudam várias vezes. Por exemplo, vous faites, não é vous faire, ferrer, alguma coisa assim. Não, é vous faites. Olha como muda. Vous faisons, ok? E olha só como esse AI não é fai, não é fight, fights, não, é fetes, fé. Esse AI fica um pequeno
E, tá? Fête, fête, ok? Fait, j'ai fait, tu fais, ok? E aí vem o il, elle, que muda totalmente, que fica font, font, sem a pronúncia do T. Je, tu, il, elle, mesma pronúncia. J'ai fait, tu fais, il, elle fait. Mesma coisa. Tá bom? O que é faire? Faire, numa tradução literal, seria fazer. Mas no francês tem uma pegada mais pro praticar. Por quê? Alguns esportes, eles falam, a maioria, na verdade, dos esportes, eles falam faire de esporte, ok? Lembra que a gente tá falando de atividades esportivas? Então aqui, ó, olha que legal, faire du vélo. Faire du vélo. Vélo é uma palavra que significa bicicleta. Então fica faire du vélo é fazer bicicleta. Estranho, né? Mas é assim mesmo, faire du vélo. É como se fosse praticar bicicleta, ou andar de bicicleta. É faire du vélo. Nunca, gente, marcher du vélo, marcher en vélo, não. Né? Que seria o verbo marcher, andar. Não, é faire du vélo. Isso muda bastante, né? Normal que seja um pouco estranho aos ouvidos, mas é mesmo. Faire du sport, por exemplo. Faire du sport é praticar um esporte, ok? Não é faire du sport, não é... Apesar que a gente usa, né? Faço esporte, eu faço um esporte. Né? Já é mais similar. Mas não é je pratique un sport. Não soa bem, tá? É faire du sport. Faire du sport. A gente também tem faire de la musique. Não é só atividades esportivas que entram aqui. Entra também, por exemplo, faire de la musique. O que é faire de la musique? É fazer música, ok? Faire de la musique seria um musicien, por exemplo. Il fait de la musique, ok? Faire de la photo, por exemplo, quando você pega o celular numa viagem, você quer tirar uma foto, você fala faire une photo, ok? Fazer uma foto. Também da escalada, aí volta para o campo dos esportes. Escalada, né? Escalar, faire de la escalada é praticar o esporte escalada, ok? Vamos ver uns exemplos aqui. Lembrando, o verbo faire, assim como o verbo aller, demanda uma preposição, jamais sem preposição. E aí essa preposição vai combinar com a palavra que vem depois, se ela é feminina, se ela é masculina e se ela começa com uma vogal ou não, tá? Por exemplo, rugby, que é o primeiro exemplo ali. Rugby. Rugby é rugby, né? Aquele esporte. É uma palavra masculina, ou seja, é faire du rugby. Faire du rugby. Olha como muda do português, né? A gente falaria simplesmente fazer rugby, né? Eu faço rugby. Não, em francês tem a preposição obrigatoire, ok? Nunca sem a preposição. Aquarelle. Aquarelle, gente, faire de l'aquarelle é pintar, ok? E acabei falando a resposta no meu exemplo. Faire de l'aquarelle. Por que de l'aquarelle? Por que eu tô fazendo esse L aparecer? Porque é uma palavra começada por vogal, ou seja, L apóstrofe. Natation, né? Nager, nadar. Ou seja, natation é uma palavra feminina, então é de la natation, faire de la natation. Aí que fica estranho, né? Faire de la natation. É estranho mesmo, mas sempre tá ali a preposição. Futebol, também se pode ouvir falar. Futebol, que vem também do inglês, uma palavra masculina, ou seja, faire du football. Du football. Ok? Tênis, né? Tênis, mas escrito em francês com 2 N's e sem acento. Tênis, tá? Tênis é a palavra masculina, então é faire du tênis. Ok? Vamos repetir essas frases aqui para você marcar bem na sua cabeça que é faire de quelque chose. Ó, faire du vélo. Faire du sport. Faire de la musique. Faire de la photo. Faire de l'escalade.
Faire du rugby. Faire de la carrelle. Faire de la natation. Faire du football. Faire du tennis. Ok? Marcado na cabeça. Sempre, gente, ó. Faire mais de, ok? Faire de quelque chose. Aí esse de pode ser du, se a palavra é masculina, de la, se a palavra é feminina, e ainda a última opção, de, elle, tal. Vamos fazer uma revisãozinha agora? Isso que eu escrevi aqui me fez lembrar de outras expressões que a gente já viu no passado. Por exemplo, ó, aqui paralelo, tá? Aqui uma revisão. Vou até trocar de cor para você não se confundir. Aqui é só uma revisão. Lembra quando a gente falava da expressão j'ai envie de? Por exemplo, envie de. Lembra que a gente falava que o de sempre tá junto com envie de? Ou peur de, que era medo de, tá? Envie de, peur de. Ok? Essas palavras também seguem a mesma regra. O de tá ali, sempre junto. E aí, por exemplo, se for envie de alguma coisa que é feminino, a gente coloca envie de la. Ou, por exemplo, se é envie com uma palavra masculina, fica du. Vamos pensar no exemplo agora. Envie de chocolat, por exemplo. J'ai envie de chocolat. J'ai envie. Je envie du chocolat. Por quê? Por que du? Porque é uma palavra masculina. Então, du se transforma esse D, tá? Esse D não é imutável, ele depende do que vem depois. Peur de, por exemplo. J'ai peur. Ó, tem uma boa pra vocês. J'ai peur. Espero que me esteja entendível. De l'avion. Por exemplo, avião. Lembra que a gente já viu essa palavra? Avião. J'ai peur de l'avion. Começa com vogal. Ou seja, exige o L apóstrofe e aqui, ok? Todas as palavras que a gente vê daqui pra frente, com o que tem o D junto, guardem na cabeça que esse D, ele pode mudar. Ele não é uma estrutura fixa. Ele depende do que vem depois. Ele concorda com o que vem depois, ok? Fechado? A revisão foi boa, né? Pra refrescar a memória. Vamos continuar, então. Agora, vamos ver um diálogo. Como que seria um diálogo para você descobrir as atividades preferidas de alguém, o esporte preferido de alguém? Olha só essa pergunta. Quel est votre sport préféré? Quel est votre sport préféré? Aí a resposta. J'aime faire du vélo. Je fais du vélo tous les jours. Tous les jours. Ok? Quel est votre sport préféré? Qual é o seu esporte preferido? J'aime faire du vélo. Faire du vélo, a gente já viu, né? Andar de bicicleta, praticar o ciclismo, né? Je fais du vélo tous les jours. Lembra que a palavra tous a gente já viu? Todos. Les jours, dias, ok? Vamos repetir então. Quel est votre sport préféré? J'aime faire du vélo. Je fais du vélo tous les jours. Ok? E aí, esse j'aime faire pode ser várias outras coisas. J'aime faire du vélo, j'aime faire de la musique, j'aime faire de la natation, ok? Aqui essa estrutura é imutável. É mutável, né? Eu apresento isso aqui para vocês saberem um exemplo, né? Mas aí você pode ir mudando e usar a imaginação. Vous aimez quel type d'activité culturelle? Vous aimez quel type d'activité culturelle? Você gosta, né, de qual tipo de atividade cultural? Pode ser também atividade esportiva. Vous aimez quel type d'activité sportive? Ok? E aí ele vai responder. J'adore aller au cinéma le dimanche soir. J'adore aller au cinéma le dimanche soir. Le dimanche, aula de
dias da semana, domingo, né? E soir é aquela noitinha que a gente já conversou antes da noite dormida mesmo, né? Aqui também, estruturas variáveis. J'adore, por exemplo, aller au théâtre, né? Outra atividade cultural. Eu adoro, j'aime aller au musée, ok? Musée pode ser também. Então, assim, gente, o que você ama fazer é você que sabe. Você que vai pegar o vocabulário e aplicar para você. E aqui também a mesma coisa, le dimanche soir pode ser, por exemplo, le samedi l'après-midi, por exemplo. Ou le mardi, le matin, le mardi. Lembra, gente? Terça-feira, matin, manhã, ok? Ou le week-end, final de semana. Aqui a frequência também é sua. Isso aqui é só um exemplo. Então vamos repetir. Vous aimez quel type d'activité culturelle? Ok. J'adore aller au cinéma le dimanche soir. Ok? Très bien. On va passer au troisième exemple. Vous faites du sport régulièrement? Vous faites du sport régulièrement? O que é regularmente? Regularmente, exatamente. Regularmente. Vous faites, né? Vous faites, o verbo faire, lá na terceira pessoa, na segunda pessoa, melhor dizendo, do plural, vous faites du sport régulièrement. E aí a pessoa vai responder, oui, je fais l'escalade presque tous les week-ends. Presque tous les week-ends. Presque tous les week-ends, ok? Vous faites du sport régulièrement? Oui, je fais l'escalade presque tous les week-ends. Por que eu tô falando tous les week-ends, né? Porque na hora de falar, esse S acaba aparecendo, né? Porque são vários S juntos, aí fica tous les week-ends, ok? Vamos repetir comigo? Ah, não, antes, presque, uma palavra nova aqui. Presque é quase. Então, por exemplo, se ele tá falando que ele faz escalada quase todos os finais de semana. Quase, presque. Você pode falar, je fais l'escalade presque tous les dimanches. Quase todos os domingos. Je fais de la musique presque tous les soirs. Quase todas as noites. Ou presque tous les samedis, ok? Presque é quase, essa palavra aqui. Ok, vamos repetir. Vous faites du sport régulièrement? Oui, je fais l'escalade presque tous les week-ends. Ok, presque tous les week-ends. Ok, on va passer aux exercícios. Tá, agora a gente vai aplicar o que a gente aprendeu até agora em exercício. Les Brésiliens, mer, les fins de l'année, les fins de l'année. Os brasileiros, mar, no fim do ano. O que ele está perguntando? Se os brasileiros vão para o mar todos o fim do ano. Olha como eu falo em português. Vão para o mar. Olha como a preposição tá no português. Não é diferente no francês. É ils vont à la mer. Ok? Vão à la mer les fins de l'année. No fim do ano. Ok? Segundo exercício. Tu, tênis en vacances? Tênis. Tênis, né? Você pratica tênis durante as férias? Tu fais. Ok? E aí vem a conjugação do verbo faire, que no tu é F-A-I-S. Ok? Termina com S. Então, tu fais du tênis, ok? Por que é du? Porque é uma palavra masculina, en vacances. Aí ele vai responder, non, je, pour escalade, ok? O que ele faz? Ele vai à montanha para praticar escalada. Então, são dois verbos aqui que a gente vai treinar.
Je vais à la montagne. Tá aqui eu vou, tá? À la montagne, ok. Pour faire de l'escalade, porque escalada começa com vogal, ok? Por que eu não conjuguei aqui? Repare que a gente está falando aqui por, para fazer, assim como no português, no francês também. Pour faire, no infinitivo daí, tá? A palavra depois de pour é no infinitivo. Pour voyager, pour aimer, pour sortir, ok? Sempre no infinitivo depois do pour. Outro exemplo, vous, musique avec vos amis. Oui, nous avons un groupe. Un groupe, gente, é uma banda, tá? Uma banda, um grupo, tá? Vous, avec vos amis. Gente, la música. Lembra que eu falei? Fazer música. Vous faites de la musique. Faites. Faites. Com S, não com Z, como geralmente é. Tá? De la musique avec vos amis. Com, né? O avec é com, pra quem esqueceu. Oui, nous avons un groupe. Très bien. Gente, outro verbo que vai servir para você falar das suas atividades culturais, especialmente, e também esportivas, é o joue. O joue, gente, é jogar, ok? Je joue. Jouer, o verbo no infinitivo, jouer. Olha como é que fica a conjugação. Je joue, tu joues, il, elle joue. Nous jouons, vous jouez, il joue. Mais uma vez. Je joue, tu joues, il, elle joue. Nous jouons, vous jouez, il, elle joue. Ok? Como quase todos os verbos, né? Aqui não muda nada a pronunciação. Mesma coisa, esses quatro aqui. Je joue, tu joues, il, elle joue, il, elle joue. Ok? Nous jouons, vous jouez. Repara que eu não falo jouer, ok? É jouer. Esse U só serve para mudar a pronúncia do O, tá? Que vem antes. Então, vamos repetir comigo? Je joue, tu joues, il, elle joue. Nous jouons, vous jouez, il joue. Ok? Como que é usado o verbo joue? Aí, cuidado. O que acontece? O verbo joue, ele não é tão usado como no português. A gente joga muitas coisas, né? A gente joga vários esportes. Mas o francês é bem mais limitado. O verbo principal para os esportes, gente, é faire. Je faire de la natation, je faire do vélo, je faire do futebol. Mas você também pode falar para algum desses esportes jouer. Porque o jouer no francês tem mais o sentido de jogar mesmo, tá? Alguma coisa que você joga. Por exemplo, jeu de tableau, sabe? Tabuleiro, tá? Então você joga mesmo. São os esportes que realmente você joga, que tem, por exemplo, uma bola, que você tá com outra pessoa, você tá jogando, tá? Por exemplo, um dos esportes que a gente pode usar joue é tênis, tá? Je joue o tênis. E aí muda a preposição, gente. Vai para a mesma preposição que a gente estava usando para ler. O a, le, ou a lá, desculpa, e o a, lel, apóstrofe. Olha só, por exemplo, o tênis, o foot, que você vai tá jogando, tem uma bola, é dinâmico. Jouer au foot, futebol, tá bom? A la pétanque. Pétanque, gente, é aquela jogo de peteca. É um jogo bem famoso na França. Eu nunca joguei, mas eles adoram. Pétanque, ok? O importante desse exemplo é que ele é uma palavra feminina, então é à la pétanque. Os échecs. Échec. Não vem nada na cabeça, né? Échec é xadrez. Nada a ver com português. Échec com acento no primeiro E. Échec. E sempre uma palavra plural, tá? E sempre jouer aux échecs. Então, o X, tá? Deu pra entender, gente? O verbo jouer, nesse sentido aqui, no sentido de jogar um esporte
ou jogar um jogo de tabuleiro como échec, xadrez, ele exige, vou até escrever para ficar bem claro, ele exige uma preposição que é a seguinte: o, quando é masculina, a la, quando é feminina, a próxima palavra, né? E o, quando é plural. Ok? Deu para entender, gente? Preste atenção na preposição. Já vai entender por quê. Vamos treinar. Elle joue le foot ce soir. Elle joue le foot ce soir. Ela joga futebol hoje à noite, tá? Elle joue le foot. Elle joue le foot. Elle joue o foot, né, gente? O foot. Desculpa aqui, deu tilt. É au foot, ok? Joue au foot. Au foot ce soir. Il joue aux échecs. Os échecs. Sempre com esse aqui acompanhando. Il joue aux échecs, ok? Tu joues à la pétanque demain? Tu joues à la pétanque demain? Demain, amanhã, ok? E aqui, à la pétanque, porque jouer exige a lá. Vamos repetir essas frases para gravar. Elle joue au foot ce soir. Il joue aux échecs. Tu joues à la pétanque demain? Très bien. Por que eu falei tanto para prestar atenção? Porque o verbo jouer, ele também tem outro sentido, que aí não tem nada a ver com português, é o verbo tocar também, tá? Mas um tocar no sentido de tocar um instrumento musical. Só que aí a preposição muda, presta atenção. É jouer de quelque chose. Jouer de quelque chose quer dizer tocar, tá? Jouer de, ok? E aí o jouer de tem o sentido de tocar um instrumento musical, ok? Tá, como que isso vai funcionar? Jouer de la guitare. De la, porque confunde, porque combina com o que vem depois, que é feminino, guitarra, de la guitarre, do violão, porque é masculino, de la flûte, flûte é uma flauta, uma palavra feminina, então é de la, ok? Batterie também feminina, de la, ok? O de não é imutável, lembra do que eu disse agora há pouco. O que significa cada uma dessas palavras? Eu preciso passar porque é o seguinte, guitarra não é guitarra, guitarra é violão, e violão não é violão, violão é violino, muito comum as pessoas confundirem. Flute, a gente já falou, flauta, e batterie, normal, bateria, tá? Vamos ver isso funcionando na prática. Tu joues de la guitare, né? Você toca a guitarra, né? É estranho, porque joue, né? A gente tem a tendência de falar, você joga guitarra. Não tem nada a ver, é joue, de jouer aqui mesmo, tá? De jogar. Não, jogar, de tocar. Viu como confunde na cabeça? Sou a maior prova de que confunde. Tocar, ok? De la guitare. Oui, je joue de la guitare et du violon. Du violon, ok? Vamos repetir comigo? Tu joues de la guitare? Oui, je joue de la guitare et du violon. Violon, né? Violon, ok? Tá, mais uma vez, porque relembrar é viver. De la e du, que é uma contração de de, mas ele fica du, porque é uma palavra masculina, tá? Quelle est son activité préférée, tá? Tô falando de som, né? Atividade dele, tá? Ou dela. Quelle est son activité préférée?
Il joue du piano tous les soirs. Tous les jours, desculpa. Il aime bien ça. Il joue du piano tous les soirs. Il aime bien ça. Il aime bien. Lembra que eu falava do bien? Bien que é, gosta muito, né? Bastante. Ele gosta bastante disso. Ele aime bien. O intensificador, né? Do aime. Il joue du piano. Du. Ok. Ok. Tous les jours, todos os dias. Vamos repetir? Quelle est son activité préférée? Ah, il joue du piano tous les soirs, tous les jours. Volta. Ah, il joue du piano, il joue. Volta de novo. Ah, il joue du piano tous les jours. Il aime bien ça. Isso, exatamente. Vamos para o último exemplo. Sa mère joue de la flûte, desculpa. Sa mère joue de la flûte, joue de la flûte. Jogar, tocar, flauta, joue de la flûte. Ok? Oui, elle joue de la flûte avec mon père. Ok? Com meu pai. Mon, né? Lembra o adjetivo possessivo que a gente já viu umas aulas atrás? Então tá, vamos repetir. Sa mère joue de la flûte. Oui, elle joue de la flûte avec mon père. Ok, très bien. Gente, essa aula, como vocês viram, tem muitas particularidades, muitas coisinhas chatas de preposição. Então, por isso que esse devoir que eu vou passar para vocês hoje, que é uma lição para casa, que a gente chama em francês de devoir, é muito importante que vocês façam, principalmente na escrita, tá? Quais são as perguntas que eu quero que vocês respondam? A primeira delas, quelles sont vos activités sportives préférées? Quelles sont vos activités sportives préférées? Quais são as suas atividades esportivas preferidas? E aí a gente tem várias opções, né? Você pode dizer, j'aime faire du vélo, j'aime faire jouer au foot, né? Ou j'aime faire la natation, ok? A gente vai usar o faire de. Ou j'aime jouer aux échecs, não sei se é muito esporte, xadrez, mas você pode usar, tá? Aí, outra pergunta que você vai responder. Quelles sont vos activités culturelles préférées? Agora a gente tá falando de atividades culturais. Aí você pode falar, j'aime aller au cinéma, j'aime aller au théâtre, ok? Você pode escrever várias coisas. Quelles sont vos activités au week-end? E aí que entra específico. O que você faz no teu final de semana? Ah, je lis, por exemplo, você pode dizer je lis, eu leio, né? Ou je regarde la télévision, eu reassisto a TV. Ou, voltando para a aula de hoje, je vais au cinéma. D'accord? Tranquille? Et la prochaine, la dernière question. Quelles sont vos activités en vacances? Quais são as suas atividades em férias, tá? E você tem vários vocabulários para usar. Lembra? Ó, vocês podem pegar esse vocabulário aqui, ó, de faire, de, pratiquer, faire, ok? E aller, ok? Por exemplo, você pode dizer, pendant les vacances, né? Durante as minhas férias, je vais au restaurant, tá? E aí, lembrando sempre da conjugação do aller e da conjugação do faire. Ok? Très bien? Bom, uma aula um pouco mais pesadinha, tem a questão das regras, né? Por isso é muito importante vocês praticarem. Esse devoir que eu tô deixando pra vocês, gente, não é opcional não, tá? Você tem que fazer, porque senão não vai pegar. Não vai pegar, não adianta. Você pode assistir essa aula 30 vezes, e se você não fizer essa atividade de casa, é difícil pegar, porque tem que escrever, tá? O cérebro da gente associa muito quando a gente escreve uma língua estrangeira. Então, muito importante fazer esse devoir, ok? À la prochaine, à bientôt!